Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um caso que chocou o Brasil inteiro e que tirou o apetite de muita gente. Nós estamos falando dos canibais de Garanhuns e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira nasceu no dia 14 de dezembro de 1971. Ele era filho de imigrantes portugueses e morava em Pernambuco, no Brasil. Desde a infância, o Jorge se auto-intitulava como esquizofrênico e dizia vivenciar as aparições de espíritos, chegando até a assustar seus pais quando ele dizia que tinha amigos invisíveis, os quais ele conversava por horas a fio no seu quarto. Ele chegou a ser acompanhado por psicólogos na infância, mas não houve nenhum diagnóstico formal que concretizasse a teoria de que ele fosse esquizofrênico. Ele estudou em boas escolas e teve uma educação exemplar, mas mesmo assim havia algumas situações que preocupavam muito sua família. Ele era um garoto extremamente antissocial e dizia que não precisava de amigos porque ele nunca estava sozinho e, segundo ele, uma bela mulher estava sempre lhe acompanhando por onde quer que ele fosse. Na sua formatura, o Jorge assustou alguns dos seus colegas que viram ele de pé conversando sozinho num lado de um salão. E quando perguntado com quem ele estava conversando, ele disse que estava conversando com o pai dele, o qual havia morrido há muitos anos. O Jorge se formou em educação física e foi trabalhar como professor de karatê, esporte na qual ele era faixa preta, em uma das melhores academias de Olinda. Ele era um cara muito esperto, se vestia bem, tinha um linguajar culto e sabia falar outras línguas por conta dos seus intercâmbios. O jeito intelectual do Jorge chamou a atenção da Isabel Cristina, que o conheceu numa igreja em que os dois frequentavam. Nascida em 12 de maio de 1961, a Isabel tinha uma vida pacata. Ela não havia terminado a escola, então ela ganhava seu sustento prestando os serviços domésticos a uma família. Os dois começaram a se conhecer e a Isabel viu no Jorge uma chance de se estabilizar e de mudar de vida. E Jorge, com seu perfil acolhedor, se encantou pela mulher e resolveu pedir ela em casamento no ano de 1984, quando os dois tinham 22 e 23 anos. Nesse meio tempo, enquanto eles estavam se conhecendo, a Isabel tinha ouvido alguns devaneios do Jorge, mas no dia do casamento dos dois ela vivenciou algo que ela jamais imaginaria. O Jorge teve um surto psicótico e com uma faca ele ameaçou de morte todo mundo que estava ali na festa, inclusive sua própria família. A família do Jorge já estava acostumada porque eles já tinham presenciado outras esquisitices vindo dele. Mas para Isabel isso era totalmente novo e inesperado, então ela pensou por algum tempo, mas ela decidiu o perdoar e seguir a vida com ele. Agora casados, o Jorge estava muito bem acentuado no seu emprego como professor e a Isabel fazia salgados para vender na região onde eles moravam. Só que alguns anos depois, quando Jorge tinha 42 anos, ele começou a se relacionar com uma das suas alunas da academia, que se chamava Jéssica Camila. Vamos chamar ela assim por enquanto e no final do vídeo eu explico tudo. A Jéssica tinha apenas 16 anos quando conheceu Jorge, como sendo seu professor de artes marciais, e com o passar do tempo os dois foram criando uma intimidade que ia além do profissional. E a Jéssica sabia que ele era casado, inclusive em momento algum Jorge escondeu isso dela. Segundo ele, a relação dele e da Isabel, sua esposa, era de puro companheirismo e amizade naquele momento, que eles estiveram casados por todos aqueles anos por um propósito divino, que eles se amavam, mas que a mulher aceitaria um triângulo amoroso caso ele encontrasse outra mulher na qual se identificasse. Ele convidou então a Jéssica para ser sua amante e como realmente a Isabel concordava com o triângulo amoroso, ele achou melhor que agora eles fossem morar juntos. Então, em 2008, o casal decidiu se mudar para a cidade de Garanhuns, em Pernambuco, e a Jéssica, fugida da casa dos seus pais, resolveu ir morar junto com eles. O casal triplo parecia estar acentuado e feliz, mas com o tempo as ideologias do Jorge passaram dos seus limites a ponto de também afetarem as duas mulheres. Juntos, os três criaram uma seita nomeada por Jorge como O Cartel. A seita tinha como objetivo a purificação da humanidade. Para isso, eles teriam que exterminar as pessoas consideradas como incapazes de fornecer qualquer contribuição para a sociedade. Mais especificamente, eles decidiram que a tese principal era eliminar mulheres que fossem mães solteiras, pelo simples fato de elas trazerem ao mundo um ser inocente que iria sofrer. Contudo, elas teriam a oportunidade de passar por um ritual onde seriam purificadas antes que a passagem fosse feita. Mas segundo Jorge, as entidades que o comandavam apenas autorizavam esses sacrifícios se as vítimas tivessem alguma ligação com o número da besta. Essa confirmação era feita por meio de análise de numerologia a partir dos seus nomes, data de nascimento e documentos gerais como certidão e CPF. A estratégia montada pelo trio era de encontrar as possíveis vítimas anunciando uma proposta de emprego como babá,
já que a Jéssica e Jorge haviam recentemente tido uma filha menina. Em fevereiro de 2012, a Jéssica conheceu uma mulher chamada Gisele Helena da Silva. Ela tinha 30 anos, tinha 2 filhos e trabalhava como entregadora de panfletos nas ruas de Garanhuns. Quando a conheceu, a Jéssica não perdeu tempo e fez a proposta de emprego para a moça, que trabalharia na casa deles como babá da sua filha e ganharia um salário e meio, um salário que era muito bom para a época. Então, no dia 12 de fevereiro, ela aceitou a proposta de Jéssica e foi até a casa dos 3. Ela nunca mais foi vista. Em março de 2012, Alessandra da Silva Falcão, de 20 anos, conheceu Isabel em transporte público enquanto levava seu filho para uma consulta médica. Ela se sentou ao lado da simples senhora, a qual começou a conversar, e numa dessas ela lhe ofereceu o trabalho como babá em sua casa. Então, no dia 12 de março, Alexandra foi até a casa dos 3, de onde nunca mais saiu. Nos meses seguintes, a família da Alexandra estava desesperada para saber aonde ela tinha ido, até que a fatura do seu cartão chegou na sua casa e a sua mãe percebeu que tinham muitas movimentações feitas desde o dia que ela desapareceu. Então, com esperança de encontrar a filha com vida, a mãe da Alexandra foi até a polícia e levou esse extrato do cartão para que eles conseguissem identificar onde estava sua filha. A partir daí, a polícia começou a sua investigação até que eles conseguiram as imagens de segurança de uma das lojas que o cartão tinha sido passado. Só que nessas imagens não aparecia Alexandra, mas sim Jéssica e Jorge. Não demorou muito para que a polícia conseguisse identificá-los e no dia 11 de abril eles foram até o endereço de Jorge. Quando eles chegaram, os 3 estavam em casa, mas naquele momento apenas o Jorge e a Jéssica foram presos, pois eles quem haviam sido identificados como golpistas do cartão. A polícia queria saber o porquê que eles estavam na posse de um cartão de uma pessoa desaparecida e se eles estavam envolvidos no desaparecimento da Alexandra. O casal apenas falou que achou o cartão e que não sabia que a dona estava desaparecida. Até que os agentes perceberam que o casal tinha uma filha e eles começaram a trocar algumas palavras com a criança na esperança que ela deixasse alguma informação sobre os pais escapar. Foi aí que, assustadoramente, a menina de apenas 5 anos deixou escapar. Meu pai enterra pessoas no quintal. E quando o oficial de polícia mostrou a foto da Alexandra para a menininha, ela disse que a conhecia, que ela tinha sido sua babá e que seu pai tinha lhe mandado para o inferno. Imediatamente, os oficiais realizaram uma perícia no quintal, onde encontraram restos mortais, que depois de algumas análises de DNA foram positivamente identificados como sendo de Alessandra e de Gisele. A polícia também encontrou na casa algumas fitas, as armas usadas nos delitos, além de alguns cadernos com o plano de ataque e um livro escrito pelo Jorge. Esse livro se chamava Revelações de um Esquizofrênico e nele o Jorge se descreve como um homem culto e ele conta sua história desde a infância, as visões que ele tinha e conta com detalhes toda a execução dos crimes. Ele fala sobre os mandamentos da seita e como ela influenciou nos assassinatos. Segundo a ordem da seita ou cartel, as vítimas deveriam ter uma morte rápida e tudo que fosse morto obrigatoriamente teria que ser consumido. Ele também falou sobre a tal confirmação numerológica, contando, por exemplo, que no caso da Alexandra, o número 666 estava explícito nos últimos dígitos da sua identidade. O trio foi preso no mesmo dia, enquanto a criança ficou sob os cuidados da assistência social da cidade. Assim que foram mandados para a delegacia, os protagonistas confirmaram o crime que chocou todo o Brasil. Eles confessaram ter matado as 2 mulheres que foram encontradas no seu quintal e alegaram que foram guiados pela seita O Cartel e que tudo aquilo tinha um propósito divino. O Jorge contou com detalhes como eles planejavam a morte das vítimas, desde a proposta de emprego até o definitivo momento dos assassinatos. Ele contou que assim que as mulheres chegavam na sua casa, eles a tratavam muito bem para que elas não desconfiassem e depois, quando o trio estava preparado, eles colocavam todo o seu plano maligno em prática. Ele atacava a vítima com golpes de karatê e depois com uma faca ela era golpeada várias vezes no pescoço. Depois disso, eles passavam para a etapa do ritual, a purificação, onde eles retiravam todo o sangue da vítima usando água. Segundo a seita, o sangue dessa mulher era considerado impuro, então eles precisavam remover para que ela fosse purificada. As vítimas eram desmembradas, a pele era retirada e o trio separava em partes, pois algumas partes eram tidas como consumível e outras como impuras. Os detalhes dados na delegacia chocou a todos. E como sempre dá para piorar, alguns policiais começaram a dizer que conheciam a Isabel, pois ela costumava vender seus salgados na redondeza e ela sempre foi conhecida pelo sabor diferenciado das suas receitas. Foi aí que os oficiais começaram a se perguntar onde estava o restante dos restos mortais, já que eles haviam achado sequer 1/3 dos corpos enterrados no quintal. Até que depois de horas de interrogatório, Isabel assumiu que além de participar dos assassinatos e consumir parte da carne, ela usava algumas partes específicas da carne para preparar as suas empadas que vendia nas ruas da cidade.
O caso gerou pavor a todos os moradores da cidade de Garanhuns e principalmente os vizinhos do trio, que eram seus fregueses há muito tempo. Os jornais do Brasil inteiro estavam divulgando o caso e os moradores de Garanhuns, revoltados com tudo aquilo, começaram a depredar a casa onde o trio morava e também colocaram fogo. Foi aí que, com toda essa divulgação, outro fato inusitado foi descoberto. Uma pessoa entrou em contato com a polícia e disse ter reconhecido a Jéssica nos jornais, mas que aquele não era o verdadeiro nome dela. Essa pessoa falou para a polícia que a mulher em questão se chamava Bruna Cristina Oliveira da Silva e que estava desaparecida desde 2008. Investigando a fundo, a polícia descobriu muito mais e o que era para ser apenas um crime de falsa identidade acabou revelando um dos mais cruéis e bizarros crimes do casal. Como eu contei no começo do vídeo, a Bruna fugiu da casa dos seus pais para ir morar com Isabel e o Jorge e assim eles começaram um relacionamento poligâmico. Mas então, enfim, quem é a Jéssica Camila? A Jéssica Camila era uma garota de apenas 17 anos, ela tinha um bebê de 1 ano de idade e para sobreviver ela vendia doces no sinal. A Bruna foi se aproximando da Jéssica dia após dia e sempre que ela passava por aquele semáforo, a Jéssica estava lá vendendo seus doces. Então ela levava dinheiro, marmita e fraldas para o bebê até que conseguiu a confiança da Jéssica. Não diferente dos outros casos, o trisal ofereceu o emprego como doméstica. Nessa ocasião, eles propuseram que ela fosse morar junto com eles, dizendo que teria uma peça desocupada na casa, então ela ficaria bem confortável nessa peça com o seu bebê. Eles disseram isso para que a proposta ficasse ainda mais convidativa, pois eles sabiam que a Jéssica morava em péssimas condições em uma favela junto ao seu pai, que era catador de papelão. A Bruna chegou a ter que ir na casa dessa jovem para conversar com seu pai, porque ele tinha achado essa história muito estranha. Eles ofereceram a Jéssica um salário e meio na época, era muita coisa, então o seu pai achou muito estranho. Ele ficou relutante e não autorizou que a sua filha fosse, mas no dia seguinte, a jovem, certa de que não podia deixar aquela oportunidade passar, ela sumiu de casa. Ela foi para a casa de Bruna, Jorge e Isabel aceitar o trabalho que eles haviam lhe proposteado. Chegando lá, ela foi muito bem tratada pelo trio, porém ela percebeu que a Bruna se apegou um pouco demais à sua filha. No primeiro dia, ela pegou a menina de forma gentil para que ela fizesse o seu trabalho sem ser atrapalhada, mas nos dias seguintes, sem motivo algum, ela se prendeu à criança e não queria mais devolver de forma alguma. Então é claro que a Jéssica começou a ficar um pouco nervosa com aquela situação, e alguns dias depois ela comunicou o Jorge e a Bruna de que ela não queria mais o trabalho e que ela voltaria para a casa do seu pai. O que ela não sabia era que, além do trio ter planejado a sua morte, eles também haviam aplicado um golpe que envolvia sua filha. Eles pegaram a garotinha, levaram para uma cidade vizinha, mentindo ser os pais dela, dizendo que eles moravam na roça e até então eles não tinham conseguido registrar a menina. Nesse dia, enfim, eles conseguiram uma nova certidão de nascimento, onde a Bruna e o Jorge foram identificados oficialmente como pais da menina. Eles usaram isso para ameaçar a Jéssica, dizendo que eles estavam registrados como pais. Se ela tentasse escapar da casa, eles acusariam de roubo e mesmo que ela falasse alguma coisa, jamais teria como provar, pois o único documento que a identificava como mãe da menininha havia sido rasgado e queimado pelo casal. Não se sabe exatamente a ordem dos fatos, mas a Jéssica então tentou fugir da casa e foi capturada por eles. Mas foi aí que o Jorge teria recebido uma confirmação dos espíritos da seita e assim eles fizeram. Ela foi morta assim como as demais, e seus restos mortais não haviam sido achados pela polícia no quintal, pois o trio escondeu em partes internas da nova estrutura da casa que estava em reforma. Em ordem cronológica, então, a Jéssica teria sido a primeira vítima do trio, antes mesmo da Gisele e da Alexandra, e a menininha de apenas 1 ano, que era sua filha, passou a ser criada pelo casal como se fosse deles. Foi constatado em tribunal que a garotinha, com sua pouca idade, presenciou todos os assassinatos da casa e se submeteu a se alimentar do que eles serviam a ela, sem saber que se tratava de carne humana. A Bruna conseguiu modificar todos os documentos da jovem e então ela se identificou oficialmente com o nome dela, passando a se chamar Jéssica. Em 2013, o trio foi entrevistado por várias emissoras de TV do Brasil e agora separados eles alegavam ser inocentes dos crimes e jogavam a culpa um contra o outro. O Jorge dizia que a única culpada pelos crimes era a Bruna, mas em outra entrevista em 2014 ele voltou atrás e confessou ter participado dos delitos, mas que mesmo assim a Bruna havia planejado tudo. Enquanto isso, a Bruna dizia ter feito tudo amando dele. A Bruna disse numa reportagem de TV que se apaixonou cegamente pelo Jorge e que via ele como um deus, que era submissa aos seus mandamentos e quando por um momento ela quis deixar a relação por conta da seita, ele ameaçou matá-la. Eu tinha medo de acabar virando coxinha, disse ela. A Isabel era a única que negava tudo. Ela dizia saber o que acontecia, mas disse que não podia impedir.
Ela disse que evitou estar presente nas execuções e negou ter usado carne humana nos seus salgados, contradizendo seu próprio depoimento à polícia em 2012. O trio, conhecido como Canibais de Garanhuns, foi condenado por assassinato, homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, canibalismo, ocultação de cadáver, sequestro, falsificação de documento e falsidade ideológica. O último julgamento aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018, no Recife. Durante o julgamento, Jorge cortejava Bruna a todo momento e ela, durante várias vezes, dava altas gargalhadas. Enquanto isso, Isabel apenas estava ali, sentada no meio dos dois, e ela parecia extremamente preocupada. Então, conforme o veredito do júri, o Jorge Beltrão pegou 71 anos de prisão, a Bruna pegou 71 e a Isabel ficou com 68 anos de reclusão. Hoje eles ainda cumprem a sua pena e a garotinha, que era a filha da Jéssica, a primeira vítima, não tem muita informação sobre ela na internet, nem mesmo o nome dela foi divulgado, mas, segundo algumas fontes, ela vive com a avó e tem uma vida psicologicamente saudável. E aí, minha gente, fala pra mim, depois desse caso vocês provavelmente perderam o apetite, não é mesmo? Vou até tomar uma aguinha aqui. Esse foi o caso Canibais de Garanhuns. Se você acha que esse vídeo valeu a pena, dá um like aqui embaixo, compartilhe com outros amigos que gostam de caso criminal assim como você e deixe no comentário outros casos que você gostaria de me ver contando aqui no canal. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!